Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Essa semana, na minha coluna para a revista Esmeril, na qual eu escrevo o que me dá na telha, eu resolvi tematizar o sucesso dos sofistas. Por que os sofistas fazem sucesso? E não se engane, você certamente segue algum sofista, gosta de algum sofista, mas talvez só não admita que eu, por exemplo, outras pessoas o chamem de sofista porque você sabe que há uma conotação pejorativa associada ao termo sofista. Contudo, nesse vídeo eu quero mostrar para você qual é a tática do discurso de um sofista e por que eles fazem tanto sucesso. Lembrando que a razão, o fundamento do sucesso dos sofistas não é necessariamente o talento deles, mas é uma síntese, uma soma entre o talento deles e a fragilidade do ser humano, as fraquezas, as debilidades, as dificuldades de seguirem o caminho da verdade próprias a todos os seres humanos e a mania de se deixar guiar pelas paixões, pelos sentimentos, pelos desejos mais comuns e muitas vezes mesquinhos. Me acompanha e descubra quem é o seu sofista predileto, por mais que você não goste de admitir. No diálogo Hípias Menor de Platão, o Sócrates, numa conversa com o Hípias, que foi um dos grandes sofistas de sua época, pergunta para ele: puxa, mas você é o maior dos sofistas, não é? E ele diz: olha, na verdade eu sou aquele que mais ganha dinheiro de todos os sofistas. Eu sou o maior, eu sou aquele que tem mais alunos, eu sou aquele que mais recebe da audiência, eu sou aquele que cobra mais caro. Portanto, o sofista Hípias associa o seu sucesso financeiro à sua qualidade como formador de pessoas. Lembrando que esse diálogo, a gente tem o diálogo Hípias maior e o Hípias menor, em ambos a gente observa esse perfil do Hípias, e no diálogo Protágoras, também de Platão, a gente percebe ali um encontro de vários sofistas numa casa de um jovem aristocrata ateniense que mantinha ali encontros com os homens mais notáveis. Portanto, os homens mais notáveis e bem-sucedidos da época de Sócrates eram os sofistas. E Protágoras, por exemplo, ele foi convidado a escrever constituições para algumas cidades. Nesse momento do Ascensão da Inteligência, o curso que eu dou examinando todos os diálogos de Platão, eu estou examinando justamente o diálogo às leis, que para muitos estudiosos foi uma espécie de modelo que o Platão escreveu para aqueles de seus discípulos que eram convidados a escrever cartas de leis, né, constituições para cidades, povoados, enfim, para pequenos estados, uma vez que na Grécia Antiga, aqueles que tinham a reputação da sabedoria eram vistos como homens aptos a propor constituições, tá? E já no século IV, quando a escola de Platão é reconhecida como um centro de cultura importante em Atenas, muitos dos participantes da academia, que é aquela escola dedicada à prática filosófica e à contemplação dirigida pelo Platão, muitos dos participantes são vistos como grandes juristas. E o diálogo às leis, entre outras coisas, né, que é também o testamento político de Platão, mas entre outras coisas, é considerado um modelo do que o Platão via como uma constituição que seria possível de se propor, considerando o contexto e as limitações da sua época, tá? O próprio Platão nunca escreveu uma constituição, mas aquilo teria sido, digamos assim, o modelo que ele deixaria aos seus discípulos que desejassem cumprir esse tipo de tarefa. Mas no século V, quem está com tudo são os sofistas. Os sofistas, os grandes sofistas, Protágoras, Hípias, Górgias, né, sobretudo, Górgias é alguém que tem um prestígio político absurdo, eles são considerados os grandes sábios, mas para o Hípias em especial ser considerado
é algo que ele mede pelo dinheiro que ele recebe, pelo quanto o pagam pelo seu trabalho. E ele é alguém que diz claramente, tenho centenas, dezenas de milhares de alunos, e eu tenho muitos, eles me pagam muito, eu sou o mais bem pago da Grécia. Então é aquela história de ser o mais bem pago da Grécia, né? Então a gente pode imediatamente recordar que aquelas pessoas que fundamentam o prestígio que elas eventualmente usufruam, do qual elas eventualmente usufruam, esse prestígio, a soma de dinheiro que elas recebem, são pessoas que estão fundamentando algo imaterial em algo material. E essa própria atitude é uma atitude incrivelmente típica de um sofista, tá? Portanto, toda vez que alguém quiser fazer a propaganda da sua sabedoria, jogando na sua cara quantas pessoas pagam para estar perto dela e o quanto pagam, você já desconfia. O fundamento do saber é algo que não tem vínculo nenhum com o que existe de material. E muitos dos maiores sábios que já pisaram no mundo nunca foram reconhecidos e muitas vezes não receberam nenhum centavo. Na tradição cristã, por exemplo, os homens santos, os homens que mais tiveram a ensinar pelo seu exemplo, foram, inúmeras vezes, aqueles que abriram mão de qualquer gratificação material, porque obviamente essas coisas não têm vínculo uma com a outra, tá? Nas escolas de filosofia, já no período helenístico, os professores, os diretores das escolas aceitavam receber uma gratificação. Por exemplo, tem aquela famosa história de que na escola estoica, o Cleantes de Assos, que herdaria a direção da estoa do próprio Zenão, que foi o seu fundador em Atenas, como ele era um homem muito pobre, ele trabalhava à noite, né, tirando água dos poços, regando os jardins das grandes casas, para poder pagar a escola, para poder fazer a contribuição ao Zenão. Mas ainda assim, isso era algo que tinha a ver com a subsistência e a possibilidade de manutenção daquela escola, daquele tipo de vida, daquele tipo de prática. Então, digamos assim, era uma gratificação que os discípulos mostravam ao diretor da escola em nome da consideração que eles tinham pela vida que a escola lhes propiciava. Então, o quanto a escola lhes dava, evidentemente, era imensurável. Não tinha como você traduzir isso num número, num valor, tá? Mas havia essa contribuição simplesmente para que o diretor da escola pudesse continuar, tá ali à disposição todos os dias. No caso dos sofistas, não. Muitos deles ficaram ricos e muitos deles percorriam a Grécia fazendo palestras e dando aulas e etc., justamente movidos pela quantidade de dinheiro que eles poderiam receber e pelo prestígio, tá? O Protágoras, por exemplo, diferentemente do Hípias, ele dizia assim, se você me paga o quanto você quiser, e se você não quiser me pagar, você faça uma oferta aos deuses. O Protágoras tinha uma dignidade diferente desses demais sofistas, que eram pessoas como Hípias que associavam seu prestígio à sua riqueza. Mas o Protágoras é inclusive respeitado pelo próprio Platão por isso, por entender que as coisas não têm um vínculo direto, tá? Hoje em dia, a gente observa que as grandes estrelas do debate, do discurso, da oração, as pessoas que movem multidões, as pessoas que têm no público alguém sempre disposto a ouvi-las, essas pessoas têm muitas características dos sofistas. Essa questão de vangloriar-se pelo valor dos seus serviços é uma característica, mas a gente tem outras características que eu considero, digamos assim, mais relevantes ainda, porque elas são mais fáceis para você reconhecer o sofista e entender por que eles fazem sucesso. Os sofistas são os grandes aduladores que falam aquilo que você quer ouvir. Tá? A característica do sofista é que é um homem que ele fala muito bem, ele fala de maneira bela, ou ele fala com todo o sentimento, ele te faz sentir, e ao falar dessa maneira bela, ele te faz sentir seguro de si mesmo. Então o sofista é aquele que dá a você algo
inestimável, de valor inestimável, que é o sentir-se bem consigo próprio. Os maiores sofistas, eles são grandes leitores das paixões humanas e são homens que exploram as maiores fraquezas. Qual é uma das grandes fraquezas humanas? A vaidade. Uma das grandes fraquezas humanas, o orgulho, a soberba. As pessoas gostam de sentir que elas têm razão, que elas já sabiam. Veja, é assim que eu penso, mas as pessoas não têm a capacidade verbal de exprimir o que elas pensam. Mas o sofista é aquele que capta, sabe quais são as crenças do público ao qual ele se dirige e amolda essas crenças nas belas palavras que ele é capaz de articular. E quando ele faz isso, ele está, digamos assim, dando forma bela e digna às crenças que já estão no coração daquelas pessoas que formam, que constituem a sua audiência. Portanto, ao fazer isso, o que ele está fazendo é simplesmente entregar um bolo de chocolate a uma criança que pediu isso a tarde inteira e que sonha com isso todos os dias. Porque nada mais importante do que uma pessoa, senão ter confirmadas as crenças a respeito de assuntos específicos para que elas se sintam muito seguras daquilo que elas pensam, tá? Então, o sofista que mais tem sucesso hoje, os sofistas de maior sucesso, são aqueles que sabem dizer da maneira precisa o que aquela audiência que eles exploram deseja ouvir. São pessoas que incitam, que correspondem ao desejo, tá? Incitando admiração de volta para si mesmos. Só que a admiração que as pessoas têm por eles não é uma admiração genuína por eles. Porque eles não deram nada de novo às pessoas, a não ser a sensação de bem-estar consigo próprias. As pessoas, na verdade, é aí que está a falsa relação. As pessoas, na verdade, que dirigem a sua admiração aos sofistas, o fazem por sentirem-se bem consigo próprias, de maneira que elas podem substituir facilmente esse sofista. Porque o que elas estão realmente buscando é uma sensação dentro de si, é um sentimento de bem-estar consigo próprias, tá? Por isso que a gente observa, por exemplo, na televisão, no jornalismo, na rádio, que os sofistas são facilmente substituíveis. Você tem vários sofistas e você vai trocando. Qualquer pessoa que tenha a habilidade de ler as crenças e dar audiência, aquilo que a audiência quer ouvir para sentir-se bem consigo própria, pode fazer esse papel. Por isso que você observa a troca, né, a substituição. Os sofistas, eles são substituíveis. Porque a tática, essa tática de você dar uma expressão verbal bela e bem acabada às crenças de uma plateia específica, não é exatamente tão difícil assim de fazer para as pessoas que têm habilidade verbal. As pessoas que vêm do campo do direito, que são bons oradores, fazem isso com facilidade, tá? E não importa muito quem elas sejam, porque não é o ser delas que elas estão partilhando com o próximo. Não é a verdade que está na mesa. Elas não estão evidenciando uma verdade que, na verdade, não pertence a elas. A verdade não pertence a ninguém, né? Mas algumas pessoas, exercitando a inteligência, enxergam, conseguem ver a verdade. E essas pessoas, quando partilham a verdade com o próximo, quando elas fazem isso, elas estão entregando para o próximo algo que faz parte do ser delas. Porque uma vez que você tem acesso à verdade, você guarda ela dentro de si. Quando você a compartilha com o próximo, é como se você compartilhasse algo que é parte de você mesmo com o outro. Então é uma entrega mesmo que você tem com o próximo. Essa é a relação que se estabelece entre os professores e discípulos. E essa era a relação predominante nas escolas de filosofia, que eram muito diferentes da relação entre os sofistas e as suas audiências, que era, na verdade, uma relação teatral em que o sofista simplesmente colocava no palco aquele docinho pelo qual a plateia ansiava, mas ele não se entregava ali para a plateia, ele não compartilhava com as pessoas algo que estava além de ambos, porque a verdade, ela está além de mim, além de você. A verdade não pertence a mim ou a você. A verdade, ela existe
e por meio da nossa inteligência nós podemos percebê-la. E quando alguém percebe a verdade e se dá conta da importância de fazê-la presente, algumas pessoas escolhem torná-la evidente para o próximo que ainda não a viu. Tá? E aí você tem a relação que os filósofos estabeleceram de educação. Tá? Essa é a relação que persistia na Academia de Platão. E a relação entre os sofistas e a sua audiência não tem nada a ver com a verdade, unicamente tem a ver com o desejo, unicamente tem a ver com sentimentos. Agora, por que é que os sofistas sempre vão fazer mais sucesso que os filósofos? Ou por que é que os sofistas sempre farão mais sucessos, muito mais sucesso, do que aqueles que vivem pela verdade, sob a verdade e para a verdade, e que tudo aquilo que compartilham com o próximo foi a felicidade que sentiram ao perceber algum aspecto da verdade. Por que é que os sofistas fazem muito mais sucesso? Bem, porque as pessoas estão sempre, talvez, mais facilmente abertas a ter as suas crenças confirmadas para ter sentimentos de estar bem consigo próprias, do que de ouvir a verdade, que muitas vezes pode ser dolorosa e pode obrigá-las a rever as suas crenças mais queridas, como, por exemplo, aquela que muitas pessoas carregam de que nós somos perfeitos, está tudo bem conosco, nós somos criaturas exemplares, não há nada de errado conosco, nós somos todos muito bons, portanto nossas ideias são todas perfeitas. Essa é a crença, esse amor próprio nefasto, que não é fruto do autoconhecimento, mas é fruto da vaidade, é aquilo de que muitas pessoas não querem abrir mão, porque é difícil abrir mão disso. E quando você abre mão disso, você experimenta a humildade, o que é uma coisa muito boa, mas você também tem de deixar a vaidade para trás. E a vaidade é um daqueles pecados capitais mais difíceis de se desfazer na sociedade do homem exterior, que é a sociedade moderna, da qual nós somos herdeiros e a qual nós vivemos cotidianamente. Então, o esforço exigido é muito maior, por isso que é natural que os sofistas façam sucesso e que os filósofos sejam uma espécie de contracultura periférica, reservada àquelas pessoas que não têm medo do sofrimento e que entendem que ele está no cerne da existência. E que o olhar-se diante do espelho, ainda que sempre nos provoque sofrimento, é o trajeto que nos conduz a algo bom. O sofrimento é condição necessária para o conhecimento da verdade. O problema é o seguinte: se você não tiver coragem de lidar com ele, a sua vida vai ser pular de um sofista para o outro, para ver sempre as suas crenças confirmadas e viver de bem consigo mesmo, mas não pelas razões legítimas, e sim por nunca desafiar a sua própria vaidade. A vaidade que reside dentro de nós e que deve ser mortificada e pisoteada se você tem amor à verdade. O sucesso dos sofistas é algo que se deve muito mais à fraqueza humana do que a alguma virtude que esses sofistas, pobres almas que são presas, reféns de usarem o seu talento verbal para dar forma a crenças comuns que não fazem parte do seu ser, mas do parecer do próximo. Reféns que são os sofistas da mentira, da teatralidade. Evidentemente que eles não incomodam aqueles que buscam a verdade. Mas eu confesso para vocês que eu acho muito engraçado quando eu vejo uma pessoa que acredita ter um interesse real na verdade e nada mais faz do que seguir um sofista de cada vez, sem perceber que o que ela procura é manter-se na zona de conforto do autoencantamento, motivados pela profunda dificuldade de abandonar a vaidade em nome de viver conforme a verdade. Não se incomodem com os sofistas, mas aprendam a reconhecê-los, porque a partir do momento que você perceber que você está dando bola para sofista, você vai se dar conta da sua fragilidade. Você vai se dar conta da dificuldade que você está tendo para superar
aquelas paixões que nos tornam criaturas menos dignas, menores. É só o sofrimento que pode trazer a você algum engrandecimento. Então, liberte-se do vício nos sofistas e aprenda a admirar as pessoas que compartilham a verdade com você, tá? Pode doer um pouquinho no começo, mas com o tempo é fonte da maior das felicidades. Eu queria deixar aqui na descrição esse endereço para vocês que têm curiosidade sobre aquele que foi o maior dos adversários dos sofistas, que certamente foi Platão, que herda isso de Sócrates. Sócrates enfrentou os sofistas e Platão registrou esse enfrentamento, a razão desse enfrentamento e os frutos e as consequências desse enfrentamento em diálogos absolutamente magistrais que eu examinei no meu curso de Introdução à Filosofia, que faz um exame completo dos diálogos platônicos. Platão foi um homem que não teve nenhuma preocupação em nos dizer coisas que nós não gostávamos de ouvir. Por isso ele é uma pessoa com quem todos sempre teremos algo a aprender, diferentemente dos sofistas, que são aduladores de emoções mesquinhas que nós faríamos bem em deixar para trás e não em torná-las nosso guia. Platão defende justamente o contrário. Muito obrigada pela companhia, pessoas curiosas com relação à obra de Platão. Em breve será lançado um livrinho que eu escrevi, O Mínimo sobre Platão, e aqueles que quiserem realmente tomar coragem e examinar todos os maravilhosos diálogos, todos os belos diálogos que esse filósofo escreveu, aqui vocês encontram uma oportunidade. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.